Desde o nascimento, o ser humano depende muito dos seus pais e dos outros adultos mais próximos para viver. Principalmente nos primeiros anos de vida, quando a criança não pode fazer quase nada sozinha. Por isso, os cuidados com os bebês são importantíssimos e merecem uma atenção toda especial. No programa de hoje, vamos conhecer as principais características dos recém-nascidos. Vamos saber também como a família e os amigos podem ajudar a mãe durante os primeiros meses de vida da criança. E vamos aprender alguns cuidados básicos que precisam ser observados com a higiene e a alimentação do bebê. Como o bebê exige cuidados especiais, algumas mulheres, principalmente aquelas que estão sendo mães pela primeira vez, têm algumas dúvidas e às vezes até uma certa insegurança sobre a maneira correta de cuidar do recém-nascido. Mas olha, não existe maneira certa ou norma definida para cuidar do bebê. O que existe são algumas dicas que podem facilitar o trato com a criança e dar mais segurança às mães. Como, por exemplo, saber um pouco mais sobre as características físicas do bebê. A pele do bebê é fininha, igual pétala de rosa, né? Lisinha, assim, clarinha, com os lábios vermelhinhos. Molinha, macia, cheirosa, que cheirinho que é só de neném. Pescoço mole, você vai sentar, está molinho, né? Cabeça compridinha, né? Outras mais redondinha, cabeludo, carequinha. Os recém-nascidos têm algumas características bastante especiais que precisam ser conhecidas por todas as mães, pais ou pessoas que estejam criando um bebê. Vamos começar pelo aspecto da pele. A cor da pele do recém-nascido varia de acordo com a sua raça, mas a textura da pele do bebê, independente da raça, é sempre delicada, fina e lisa, com dobras nos braços, pernas e pescoço. Exatamente por causa dessas dobras, é preciso ter muito cuidado com as infecções de pele no recém-nascido. A pele do recém-nascido é muito sensível, ela é muito facilmente infectável. Então é muito importante nós sabermos que além da espessura dela ser fina, ela tem dificuldades na eliminação do suor, ela tem dificuldade na eliminação daquela gordurinha da pele que nos protege, ela tem poucos pelos nessa pele. Então tudo isso facilita o crescimento de germes que são adquiridos no ar. São germes que nós todos temos na nossa pele, que o neném adquire já no hospital, no alojamento conjunto, junto com a sua mãe, e são germes que ele, que era um organismo que nasceu sem nenhum germe, isento de germe, ele pode adquiri-los na hora que nasce. Então, cuidado, a higiene da pele, a higiene das dobras da pele, os cuidados gerais com a pele desse neném são fundamentais para a prevenção de infecções que são extremamente graves às vezes. Quem já teve um recém-nascido em casa sabe perfeitamente o que é o problema de assaduras. Mas quem já tem 2 filhos e teve o terceiro há poucos dias, pode dizer que acumulou uma certa experiência nesse assunto, não é mesmo? A senhora já teve algum problema com assaduras ou outro tipo de irritação de pele nos seus filhos? Já, quando eu tive o primeiro, ele teve bastante assadura, que ainda não tinha muita experiência, como fazer a higiene dele e tudo. Aí, depois que eu tive a segunda, já estava mais experiente, já melhorou. Agora esse aqui já está craque já, estou sabendo o que fazer direitinho. O que a senhora costuma fazer para evitar as assaduras nas dobrinhas do bebê? Na hora do banho, abre bem as assaduras, lava sempre com água, sabão e seca direitinho, né? Usa um cremezinho, né? Depois de seco. E sempre cada troca de fralda, né? Quando eu sei que está de xixi ou de cocô, sempre trocando, fazendo a mesma higiene e nunca usando talco, né? Porque o talco eu acho que provoca assadura. E sempre quando o sol está quentinho, então um tempo está quentinho, leve, dá um banhozinho de sol, né? Que é bom para evitar também assaduras. Cuidar da higiene do recém-nascido é sempre muito importante. Não só a limpeza da pele, mas de todo o corpo. Para isso, é preciso conhecer outras características dos bebês e os cuidados que precisam ser tomados em relação a eles. Nos primeiros dias de vida, não é comum ver a criança com os olhos bem abertos. Isso porque as pálpebras costumam ficar um pouco inchadas depois do parto. Manchas vermelhas na parte branca do olho também podem surgir por causa do trabalho de parto, mas elas desaparecem em pouco tempo. Muita gente costuma estranhar a irregularidade dos ossos na cabeça do bebê logo depois do nascimento. Ao passar a mão na cabeça de um recém-nascido, é muito comum perceber que as bordas de um osso ficam por cima de outro. Isso é chamado de cavalgamento e acontece para que a cabeça possa passar mais facilmente pelo canal do parto. Em poucos dias, esse cavalgamento vai se desfazendo e não deve ser motivo de preocupação.
A moleira, um espaço existente na parte de cima da cabeça, também costuma ser motivo de preocupação para algumas mães. Mas não precisa ser assim. Quando a criança se desenvolve bem, esse espaço começa a se fechar progressivamente. O fechamento não deve ocorrer antes do 6º mês. Se isso acontecer, é bom procurar a orientação de um profissional de saúde. Nos seus primeiros dias de vida, o bebê traz uma série de novas tarefas para dentro da casa. Uma dessas tarefas é o cuidado com o umbigo. E este é um assunto que costuma provocar grandes dúvidas nas novas mamães. Todos os dias lavar, né? Metiolate. E depois enrola uma gaze. Não pode ficar molhado, sempre sequinho. Por alguns dias cai, né? O umbigo costuma cair depois de 1 ou 2 semanas de vida. Por isso, o cuidado básico é deixá-lo sempre seco para facilitar a cicatrização. 2 produtos ajudam a acelerar esse processo, o mertiolate e o álcool. Mas eles devem ser aplicados sempre com muito cuidado, utilizando um algodão limpo ou uma gaze esterilizada de uso exclusivo do bebê. 7 dias de vida. O umbigo do seu bebê ainda não caiu. Como que a senhora faz para limpar essa região? Eu procuro deixar essa região sempre bem sequinha. Eu uso álcool, né, algodão, não uso faixa, não uso curativo nenhum. E sempre fazendo essa higiene depois do banho. Era exatamente isso que eu queria perguntar. Dar banho no bebê enquanto o umbigo ainda não caiu pode provocar algum problema? Não, é só tomar sempre cuidado de deixar sempre sequinho. Sempre o umbigo sequinho para que ele seque, né? Mais rápido e caia. O banho deve ser sempre completo, mas é importante que a água esteja morna e sempre limpa. O banho dá ao bebê uma sensação de bem-estar, além de prevenir algumas doenças e as indesejáveis assaduras. Evite surpresas desagradáveis. O banho e a limpeza do bebê são importantes para evitar assaduras e infecções. Higiene e saúde desde os primeiros dias. Cuidar da higiene é essencial, mas também é importante lembrar de uma outra coisa. Os cuidados com os recém-nascidos não devem ficar só por conta da mulher. O pai ou o parceiro e toda a família não só podem, como precisam ajudar a mãe a cuidar do bebê. Minha mãe me ajudava em tudo, olhar as crianças. Quando eu precisei da minha tia, ela também olhou. Fazendo tudo, junto com ela. Ajudava no trabalho de casa. Trocava fralda, dava banho. Mimava, colocava pra rotar, fazia de tudo. Eu virava uma mãe. E aqui na sua casa, o pessoal ajuda a cuidar do bebê? Ajuda a cuidar dele e principalmente ajuda a cuidar da casa, que é muito importante enquanto eu cuido dele, né? Principalmente quando eu estou amamentando, né? É bom que alguém me ajude com a casa para mim não interromper as mamadas dele. E por falar em amamentação, a senhora considera importante amamentar a criança no peito nos primeiros dias de vida? É muito importante, não só nos primeiros dias de vida, mas enquanto o bebê quiser, né? Ser amamentado, previne muitas doenças, é muito saudável para ele, né? Eu fiz com os outros todos e estou pretendendo fazer com esse aqui também. O leite do peito é o melhor alimento para o bebê até os 6 meses de idade. Durante esse período, a criança não precisa de nenhum outro alimento ou líquido. O leite materno contém todos os nutrientes e, inclusive, anticorpos para prevenir doenças e infecções no bebê. É por isso que amamentar no peito é tão importante. O leite materno, na verdade, ele é muito importante para o neném. Ele tem todos os componentes nutricionais, anti-infecciosos, componentes de ligação mãe-filho, que são muito importantes. E tudo isso faz com que ele seja um alimento insubstituível. Outra coisa muito importante é lembrar que enquanto exista leite, ele deve ser dado. Mesmo que o neném tenha uma porção de dentinhos na boca, com 1 ano e meio, 2 anos, ele saberá manejar esses dentinhos de tal forma para não machucar o mamilo materno. De modo que esse é o conceito que a moderna pediatria tem hoje, que é o conceito de valorização do leite materno de uma forma muito grande. Trabalho na área de vídeo, mexo com computação gráfica, direção de arte e sempre trabalhei com isso e é um trabalho que toma muito tempo da gente. Até que no meio dessa correria toda de corre para lá, corre para cá, eu sou casado e tal, nasceu meu primeiro filho. Minha mulher também trabalha e sempre trabalhou. Quando ele nasceu, ela tirou licença, ficou um tempo em casa e tal. E a gente foi fazendo aquela coisa de ficar revezando, né? Ela
amamentou muito tempo e voltou a trabalhar ainda amamentando, então ela chegava cansada em casa. Então eu tinha que ajudar, eu sempre ajudei e ajudava com prazer, sempre gostei de ajudar, é muito bom. Eu lembro que sempre vi as pessoas assim, pô, a gente vê no cinema, a gente vê na televisão, o homem é sempre muito desajeitado com a criança e tal, e eu nunca tive, eu não sei se porque a coisa veio depressa assim, eu assustei e dei de cara com aquela coisinha pequenininha. No primeiro dia eu já estava ajudando a trocar fralda, já estava tirando, o menino acordava de noite, eu ia, levava para a mãe dar de mamar e tal. Eu não tive aquela sensação de que o menino ia quebrar, de que era frágil e tal. É pequenininho e tal, mas é uma coisa que você faz com tanto carinho, é um negócio tão agradável de você fazer. Eu cuido daquilo que eu amo. Os cuidados que os bebês exigem são muitos. É amamentação, higiene e atenção o tempo todo. Mas, além de tudo isso, uma outra coisa é fundamental. Sem ela, nada funciona. Essa coisa é o carinho. Quem começa a vida com a certeza de que é amado, tem muito mais chance de viver melhor. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima e viva legal! Para maiores informações sobre este assunto, Disque Saúde. Fone 0800 61 1997. A ligação é grátis. Na internet, procure o endereço www.saude.gov.br. Clique primeiro o item Programas e Projetos e depois o item Educação em Saúde. Ali você vai encontrar o texto de apoio a este programa. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.